Vou fazer aqui na live do cara da cozinha. Do ladinho dela, né? Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos. Já estamos online aí, tivemos um problema no YouTube. Se você puder compartilhar aí o vídeo, compartilhar a live aí com outras pessoas no grupo da igreja. Nós tivemos um problema, mas já foi resolvido, graças a Deus. Já foi resolvido e já dá pra gente fazer aí a live, pelo menos compartilhar a palavra com os irmãos. Primeiro pelo menos isso, está compartilhando a palavra e compartilhando a palavra do Senhor, estarmos orando juntos. Eu tenho certeza que o Senhor vai derramar graça sobre nossas vidas. Eu acho que o pessoal lá no grupo estão esperando, também no YouTube. Tivemos um problema, não conseguimos fazer a transmissão, temos internet, tudo funcionando direitinho, mas não vai. Tem um capiroto impedindo aí da gente fazer a live hoje. A gente sempre tenta fazer com carinho, com qualidade, funcionando tudo direitinho, mas dessa vez não conseguimos. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Por favor, coloque aí no comentário se você está conseguindo ouvir direitinho o som, se pelo menos o vídeo eu sei que eu acho que está chegando aí. Mas está chegando o áudio, tudo direitinho, coloca aí para eu poder saber e a gente tentar corrigir ou consertar aqui se tiver alguma coisa ruim, tá bom? Meus irmãos, eu quero compartilhar algo rápido da palavra do Senhor, mas quero também gastar esse tempo de oração e de busca ao Senhor, clamando ao Senhor juntamente com vocês e acreditando que o Senhor vai derramar a sua graça e bondade sobre as nossas vidas. A gente sempre faz na quinta-feira com louvor, palavra, intercessão, e dessa vez a gente não conseguiu colocar tudo direitinho, mas temos aqui as formas de compartilhar isso e estamos fazendo através do celular. A gente costuma fazer isso através de alguns programas que a gente tem e não conseguimos, mas eu acredito que dá para compartilhar aqui direitinho. Então o áudio está ótimo. Eu acho que o vídeo também está saindo direitinho. Eu acredito que vai dar para a gente continuar aí e compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Tá aí o Júnior, Deus abençoe Júnior. Tailine Rabelo, Deus te abençoe. Eu acho que eu pronunciei certo. Que o Senhor dê graça. Compartilhe aí com outras pessoas para que possam ouvir e que possam receber do Senhor a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus vai abençoar a sua vida através dessa live. Hoje é quinta-feira, é o dia que cultuamos ao Senhor na igreja, um dia que a gente tem de intercessão, de clamor pela vida das pessoas, e vamos estar orando aqui também, clamando ao Senhor via online, clamando pela vida das pessoas. Você que está em casa, você que de repente está no trabalho ou está indo para casa, eu não sei, eu acredito que você também esteja de quarentena como todos os mortais. Alguns não, e graças a Deus pelos profissionais de saúde, por aquelas pessoas que têm que estar trabalhando e tantas outras pessoas, né? O pessoal que faz o transporte do alimento que a gente tem, os supermercados que estão funcionando. Temos que agradecer ao Senhor pela vida daqueles que estão
trabalhando, estão dedicando a vida para que a gente possa ter o nosso alimento, para que possamos ter as coisas que precisamos em casa. Então, se não fosse esse pessoal, se não fosse a galera da internet consertando aquelas que ficaram ruins, nessa hora a gente não teria a oportunidade de estar junto através das redes sociais. Amém? Eu quero orar com você, vou compartilhar a palavra do Senhor e uma meditação sobre 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, e eu quero compartilhar essa meditação com você e orar também, clamar ao Senhor juntamente com vocês. Vamos orar primeiro. Pai bendito, nós queremos dar graças ao Teu santo nome, por Sua bondade, por Sua graça sobre nossas vidas. Ó Pai bendito, nós Te louvamos pelo dia que tivemos, porque o Senhor permitiu que mais um dia fosse possível a nossa existência debaixo da Sua graça, da Sua misericórdia, da Sua bondade. O Senhor tem cuidado de nós, a Sua presença tem estado sobre nossas vidas. O Seu amor tem sido tão grande, tão poderoso para conosco. A Sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos e temos desfrutado de toda a Sua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos que estão ouvindo e vendo nesse momento, aqueles que ouvirão e verão depois. Eu peço que o Senhor, por bondade e misericórdia, estenda as Suas mãos sobre nós e nos abençoe e derrame de graça e misericórdia sobre nós. Que a Sua bondade enche os nossos corações, que o Seu amor realmente, ó Deus, inunde as nossas almas e que possamos sentir os braços paternais do Senhor sobre nós, nos amparando e cuidando das nossas vidas. Ó Deus, queremos colocar a nossa cabeça em Seu colo e sentir o afago dos Seus braços, o carinho do Senhor e o Seu cuidado sobre nós. Nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor prometeu isso. Queremos nesse momento render nossas vidas diante de Ti, render nossos corações diante do Senhor. Tá a Sua igreja, ó Deus, em casa, ó Deus, mas reunidos de alguma forma, se auto-edificando, se edificando através de mensagens, de estudos bíblicos, e nesse momento temos a oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, através das redes sociais, dessa live, e que o Senhor faça uso desse instrumento para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder e tiver uma Bíblia perto de você, e já deixa aberto aí em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8. Nós estávamos aqui brigando e lutando com o computador e tentando resolver aqui o problema da internet, mas graças a Deus conseguimos fazer a live, e eu não tenho dúvidas de que o Senhor Ele vai nos abençoar de forma poderosa. Amém? Olha, meus irmãos, eu quero pensar com vocês sobre um conselho ou dicas que o apóstolo Paulo ele dá ao seu discípulo, ou aquele que seria o pastor Timóteo, e eu quero compartilhar isso com você. E 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e versículo 7. Se você tiver a Bíblia aí perto, seria bom você seguir, você estar com esse texto aí, para você seguir juntamente comigo os versículos que eu farei a leitura. Amém? Bom, meus irmãos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Texto maravilhoso esse do apóstolo Paulo, do seu conselho ou das suas orientações a Timóteo. Nós acabamos de ler um texto bíblico que é direcionado a Timóteo, um jovem pastor que Paulo chamou, que Deus chamou através de Paulo. Ele o encontra em Derbe, Listra, e ele tem uma avó crente, mãe crente, e Paulo vê aquele jovem e convida aquele jovem para andar com ele. Ele o leva para que ele estivesse junto, para que ele aprendesse com o apóstolo Paulo a vida de um cristão, a vida de um discípulo, e ele foi discipulado, conduzido, cuidado pelo apóstolo Paulo, e ele foi introduzido na realidade do Evangelho, da graça de Deus, através desse homem de Deus, do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo agora está direcionando essas orientações para esse jovem pastor, mas no capítulo 4, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo começa a descrever a previsão da sua morte, de que ele vai partir, de que ele não vai estar mais com os irmãos. Entendendo que ele agora já é um pastor já de idade e de que ele vai agora nesse momento partir para a glória, ele tendo a percepção de que o tempo dele como peregrino aqui na terra vai se findar, o apóstolo Paulo dá essas orientações para o jovem pastor Timóteo, e orientando ele a buscar realmente a Deus, a cuidar da vida, a cuidar da saúde, a não ficar com medo porque é um pastor jovem, a se dedicar ao ensino da palavra, a se dedicar à pregação do evangelho, a não perder tempo com fábulas, com conversinhas, com coisas bobas. E ele realmente dá esses conselhos para o apóstolo, para Timóteo, na primeira e na segunda, nos segundos escritos que ele dá para Timóteo, orientações. Mas eu quero compartilhar sobre esses conselhos intrínsecos ou que estão ali entre linhas para o jovem pastor Timóteo, que serve para todos nós em todos os tempos, para todos nós em todos os tempos. A vida ela passa como um relâmpago, é muito rápida. Eu tenho 40 anos de idade, talvez você já tenha o dobro da minha idade, e o tempo passa muito rápido. Éramos solteiros, casamos, tivemos filhos, alguns já têm netos, e alguns já estão pensando até na partida de quando irão para a glória. A realidade é que o tempo passa muito rápido, é que a vida ela é curta, é como um vapor, e em breve nós deixaremos esse lugar onde vivemos e iremos para a nossa pátria celestial. Então o apóstolo Paulo, entendendo a brevidade da vida e sabendo de que o tempo é curto, ele nesses versículos ele dá algumas orientações, e eu quero um dia ser capaz de falar a mesma coisa para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos, para as minhas ovelhas. Eu quero um dia ser capaz de fazer isso. Ele dá essas orientações, e eu quero começar com esses 4 conselhos ou 4 ideias que o apóstolo Paulo deixa bem claro nesses 2 versículos, que todos nós como cristãos precisamos ter em mente. Amém? Logo depois, no final, nós estaremos orando pela vida dos irmãos. Está aí, pedir oração para o presbítero Jorge. Deus te abençoe, presbítero Jorge, o Anderson Oliveira. Deus te abençoe. Abençoe meus irmãos que estão aí online. Estaremos orando no final. E eu quero, nesse momento, deixar essa reflexão bíblica. Se você quiser anotar, estiver em casa, ou anotar do lado da sua Bíblia, eu acho que é interessante. São esses 2 versículos, basicamente, que eu vou compartilhar, esses 4 conselhos que estão aqui no texto e que servem para nossas vidas. O primeiro conselho de vida, para a vida, que está aqui no capítulo 4, no versículo 7, é: combati o bom combate. Dá uma olhada aí no versículo 7, está aí: combati o bom combate. Não devemos, o que o apóstolo Paulo está dizendo ali é que ele combateu um bom combate, Nós não podemos estar entrando em todos os tipos de batalha que aparecem na vida, meu irmão.
Nós não podemos ficar entrando em tudo quanto é tipo de briga, e coisas que não valem a pena, coisas que cansam, que estressam. Tem gente que vive se metendo em situações que não vale a pena gastar o tempo, gastar a vida com tudo aquilo. Então nós precisamos entender e acatar esse conselho do apóstolo Paulo, de quando a gente for lutar, nós precisamos combater bons combates. Bons combates. Olha, eu já contei isso na igreja algumas vezes, mas eu sei que nem as pessoas não lembram de tudo que a gente conta, né? Ou a gente pensa que as pessoas não lembram de todas as coisas que a gente compartilha da vida. Mas eu vou repetir. Eu, com meus 15, 16 anos, eu ia para os bares funk lá do Rio de Janeiro e ia para os bares de Barreira. Eu era magrelo, mais magrinho, pode acreditar, é verdade. Eu era magrinho, fraco, então não tinha muita força e energia, e meu porte físico não botava medo em ninguém. Então, quando eu ia para o baile, eu aceitava os desafios, né, de fazer mano a mano. Isso é vergonhoso, né, porque eu tenho orgulho nenhum disso. Mas eu aceitava brigar quando os outros chamavam, quando era gente que dava um duro de mim, quando era maior do que eu, quando era alguém que eu sabia que de repente podia me machucar. Por quê? Olha o que eu tinha na mente. Era ideia de jirico, mas era assim que funcionava na minha cabeça. Eu pensava assim: se eu brigar com um camarada que dá 2 de mim, se eu vencer, se eu bater nele, eu saí como o cara. E se eu apanhar, também não fica tão feio, porque eu apanhei de um cara que, lógico, ele tem o dever de me bater, porque dá 2 de mim. E às vezes eu ganhava a briga, mas mesmo quando eu apanhava, eu estava no lucro. E a realidade é que a gente fica brigando com formiga o tempo todo, pensando que vale a pena. Paulo está deixando bem claro: olha, eu combati um bom combate, eu lutei uma batalha, eu entrei numa guerra que vale a pena guerrear. A guerra do apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso em Efésios, de que nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, demônios, ações satânicas na mente, na filosofia, na cosmovisão do mundo. Ele lutava contra guerras grandes, coisas que realmente eram sérias. Ele não gastava tempo da vida dele com coisa boba e pequena. Ele lutava a guerra que valia a pena, a luta pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, pela pregação do Evangelho e a expansão do Evangelho, em levar o Evangelho entre todas as nações da sua época, em pregar em todos os cantos onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Ele gastou a vida dele, o resto da vida dele, pregando o Evangelho e lutando boas batalhas. Olha, meu irmão, não vale a pena entrar em qualquer tipo de briga. E eu não estou dizendo de forma física, eu estou falando que tem situações que é melhor você nem abrir a boca para discutir. Você não precisa ficar provando que está certo o tempo todo, você não precisa ficar mostrando que você está ali e não deixa as coisas ficar de qualquer jeito, ficar brigando e brigando. Isso gera estresse. Precisamos entender que a batalha que vale a pena ser guerreada e lutada é pelo Evangelho, é pela vida dos nossos filhos, é pela paz no meio das nossas famílias, é pela graça do Senhor sobre nós. O apóstolo Paulo está deixando isso bem claro para Timóteo. Eu combati um bom combate, eu lutei briga que vale a pena ser lutada e brigada. Essa é a realidade, meu. E esse é o primeiro conselho do apóstolo Paulo para esse jovem pastor. E o segundo, que está aí também no texto, olha aí no capítulo 4 do versículo 6 de 2 Timóteo, e no versículo 7: acabei a carreira. Acabei a carreira. A vida cristã tem muito mais a ver com uma corrida de revezamento, com uma grande maratona, do que com uma corrida de 100 metros largos. E você sair correndo até colocar o busto lá de fora e cai morto. A vida cristã é uma maratona, onde você vai correndo devagar. O importante é chegar no final. O importante não é simplesmente chegar na frente de todo mundo. O importante é terminar a carreira, terminar a corrida. Isso é o mais importante. Quantas pessoas nós vimos entrando no Evangelho, pegando bastão e correr igual doidos, sem ter aprendido a respirar direito, sem ter aprendido a
usar bem os seus pulmões, sem ter aprendido a fazer uma boa hidratação, alimentar-se bem para a corrida, e eles saíram correndo desesperados, e de repente a gente está lá na nossa maratona e encontra eles mortos pelo caminho. Tu não precisa sair correndo igual um desesperado. O importante é que precisamos chegar no final. O apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo: acabei a carreira, eu terminei aquilo que comecei, eu fui, eu corri. Não ganha quem corre mais rápido, ganha quem chega, ganha quem chega. Então é uma prova de resistência. A vida cristã é uma prova de resistência, e o apóstolo Paulo sabe o que é bem isso. Meu irmão, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi caluniado, ele teve que se defender diante de tribunais, apedrejado, ele teve que resistir, de que ficar firme até o final. Nós temos o exemplo daqueles irmãos nossos que vivem em países com ferrenha perseguição, onde matam seus filhos, e eles permanecem firmes no Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo isso, que ele acabou a carreira. Então é importante a resistência, é importante entender de que nós estamos numa grande maratona, e o importante é terminar. O importante é chegar no final e chegar vivo no final. Isso é o importante. E ele dá esse exemplo. Terceira coisa que ele coloca aí é que ele guardou a fé. Olha aí no versículo 6, versículo 7. Acabei a carreira, guardei a fé. Guardar a fé não significa simplesmente preservar, mas também observar e praticar. A fé é o testemunho completo do Evangelho em nós, onde eu vivo pela fé, ando pela fé, sou completo pelo Evangelho, não retrocedo as palavras que Jesus me deu, aquilo que Jesus entregou a mim como discípulo de Jesus Cristo, vou até o final. Essa é a ideia de que Jesus dá aos seus discípulos, de guardarmos a fé, de preservarmos a fé, de observar e praticar. Então a fé é associada à palavra. Precisamos estar juntos e firmes na palavra, e guardar a fé. Paulo está dizendo isso para Timóteo: ó Timóteo, combati o bom combate, eu lutei uma luta que vale a pena, eu acabei a carreira, eu não saí correndo igual um desesperado, eu fui perseverante, cheguei até o fim, estou terminando a minha jornada. Mas no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das aflições e cansaços de correr uma carreira, eu guardei a fé, eu não perdi a minha fé. Todos nós somos bombardeados com situações que tentam roubar a nossa fé, que tentam destruir aquilo que temos em nós, a fé que foi depositada em nossos corações. Mais uma vez, os homens, a humanidade, está passando por uma dificuldade onde a fé dos homens são bombardeadas por crises, por mentiras, por fake news, por verdades, por desespero, pela realidade que estamos vivendo. Mas, meus irmãos, precisamos guardar a fé. Fique firme, não retroceda, fique firme. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Guardei a fé. Aí ele termina com uma palavra poderosa para todos nós. Olha aí o que diz a Bíblia no versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa que ele está colocando aqui é o prêmio que está descrito de diversas maneiras na Bíblia Sagrada. É como uma coroa de justiça ou vida
em Apocalipse 2, versículo 10, gozo, 1 Tessalonicenses 2,19, glória, e glória em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. O apóstolo Paulo está dizendo que é recompensador você lutar boas lutas, você realmente correr essa carreira que é proposta, guardar a fé, porque no final a coroa da justiça que está guardada será dada a nós e todos aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. Eu estou aguardando a vinda de Jesus. E você? Eu creio que Jesus voltará para buscar a sua igreja, o seu povo. Eu creio que a vida que eu tenho vivido vai valer a pena no final, de que perseverar na fé vai valer no final, que combater o bom combate vai valer no final, que guardar a fé no meio das tribulações vai valer a pena no final. Deus recompensará aqueles que perseverarem até o fim, fortes, firmes, guardados no Senhor, com pés na rocha, guardados pelo poder de Deus em nós, porque Ele é aquele que nos ajuda em nossas dificuldades. Temos um fiel intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos Cristo Jesus, nosso advogado, junto ao Pai, e Ele é aquele que nos atende em nossa dificuldade. Assim como Deus guardou a vida de José, assim como Deus guardou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Deus guardou a vida de Daniel, assim como Deus guardou a vida dos homens de Deus do passado, dos profetas, e guardou a vida do apóstolo Paulo, Deus guardará as nossas vidas em segurança nesse tempo de aflição, porque confiamos que Ele é o nosso Deus, o poderoso Deus de Israel e da sua igreja. Esses são os conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo e que serve para todos nós. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me está guardada. Graças a Deus pela sua palavra, meu irmão. Graças a Deus pela sua palavra, que revigora o nosso ânimo, que sustenta nossas vidas, que nos dá graça para viver. Amém? Espero que Deus tenha falado com você, que Ele tenha ministrado na sua vida, que Ele tenha enchido o seu coração de força, de vontade de continuar a caminhada firme. E eu tenho certeza que, se você confiar, Cristo Jesus te levará a um lugar maravilhoso e em segurança. Ele é o nosso Senhor. Amém? Se você quiser colocar aí seu pedido de oração, tem um pelo presbítero Jorge, Cristina Souza fará pedindo oração pela família. Irmão Enéas, Deus abençoe, estamos com saudade, derrame graça sobre você. Bianca Manzani, Deus abençoe, e estamos com saudade também de vocês. Não se esqueçam, estamos com saudade de vocês. Domingo, olha as orientações lá do grupo, do WhatsApp, sobre a nossa ceia, de como será, e como que será feito. A gente foi colocado as orientações no grupo do WhatsApp da igreja, e domingo estaremos juntos com alguns irmãos, de forma ordenada, segundo as orientações que estão lá, e aqueles que estão em grupo de risco não deverão ir até a igreja, mas os que não estão estarão lá. Estaremos com segurança sanitária, todo o cuidado necessário para a gente participar da ceia do Senhor. Amém? Vou orar por aqueles que pediram oração e também orar para a gente terminar. Aqueles que desejam mandar as suas contribuições, o diácono Marcelo está na igreja, ou então você pode colocar isso, você pode fazer a sua contribuição na conta da igreja que a gente tem compartilhado. Amém? Irmã Joana, vamos estar orando pelo João Sérgio, Pastor Caio, Deus abençoe. Espero que vocês estejam bem, meus irmãos. Que o Senhor derrame graça sobre vocês. Vamos orar nesse momento, clamar ao Senhor por sua graça sobre nós e pela presença do Senhor sobre nossas vidas.
Pai bendito, eu quero, nesse momento, te louvar pela sua palavra, Senhor. É a sua palavra que nos sustenta, é a sua palavra que nos mantém firmes. Ela nos edifica, ela nos exorta, nos dê a graça de podermos um dia falar igual ao apóstolo Paulo e dizer que nós lutamos um bom combate, que acabamos a carreira, que guardamos nossa fé e termos a convicção de que a coroa da justiça nos está guardada. Quero colocar a vida do presbítero Jorge em tuas mãos, coloco os pedidos que foram colocados aqui diante do Senhor. Quero pedir que as tuas mãos toquem sobre a vida daqueles que estão enfermos e que o Senhor cure e sare em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, através da sua bondade, graça e misericórdia, toque com tuas mãos, com o toque da tua graça, e que cada um daqueles que estão enfermos sejam sarados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai bendito, eu coloco a vida daqueles que estão aflitos, que estão angustiados, pedindo que o Senhor traga paz sobre os seus corações, que o Senhor encha a vida dos teus filhos de graça, de bondade, da tua presença, e que o teu Espírito gere vida dentro de cada um de nós, nos dando esperança da vida, esperança no Senhor, que sabe muito bem o que está fazendo. Eu quero colocar a vida da igreja, quero colocar cada um dos irmãos, ó Deus, que tem passado dificuldade, nos ajude a saber disso, que eles possam compartilhar e que o Senhor nos dê a graça de podermos atendê-los. Pai bendito, em nome de Jesus, coloca a vida da tua igreja em tuas mãos, coloca a vida daqueles que estão preocupados com o trabalho, com o que será o dia de amanhã. Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, então continue cuidando e agindo de forma poderosa. Coloca cada filho, coloca as crianças da igreja, coloca as crianças de Petrópolis, do Brasil, do mundo em tuas mãos, aqueles que estão confinados a pequenos espaços. Meu Deus, dê graça aos pais. Ó Deus, ajude os casamentos que estão tendo dificuldade pelo fato de estarem juntos quando deveria ser algo tão maravilhoso, estão tendo conflitos e dificuldade. Deus bendito, que o Senhor toque com tuas mãos e haja com misericórdia e bondade sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, toma essa situação que estamos vivendo em tuas mãos, que o Senhor possa nos ajudar a entender todo o seu propósito nisso tudo, e que o Senhor destrua todo engano do diabo, toda maquinação do mal dos corações dos homens maus, tudo aquilo que se passa pela mente, aquilo que está sendo maquinado, ó Deus, as ocultas, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que não sabemos, que não conhecemos, o Senhor que sabe de todas as coisas, intervenha com poder e graça, aniquilando o poder do mal e da mentira, em nome de Jesus, e que o Senhor nos ajude a glorificar o teu nome no meio dessa situação. Queremos te encontrar, queremos achar o Senhor, queremos ouvir a tua voz e queremos descansar naquilo que o Senhor nos dirá, Pai. Em nome de Jesus, eu louvo o teu santo nome e, ó Deus, te agradeço e te rendo louvores pelas respostas do Senhor sobre aquilo que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe e que você esteja em oração também pelos pedidos que temos feito e clamando ao Senhor por essas necessidades, e que Ele seja realmente exaltado e glorificado sobre todas as situações. Amém? Se você tiver algum pedido de oração, pode nos enviar pelo WhatsApp, tanto do meu, do pastor Almir, do pastor Caio, dos presbíteros da igreja que também estão à disposição dos irmãos. Se você está aflito, meu irmão, manda uma mensagem, fala assim: pastor, liga para mim, a gente vai ligar, a gente vai fazer o contato. Se de alguma forma a gente puder ir e atender, se você está passando alguma necessidade em casa, pelo amor de Deus, nos deixe saber dessa necessidade. Você não precisa botar lá no grupo da igreja, mas você pode mandar no privado para a gente, e a gente vai tentar te atender, vai fazer o possível para te atender. Então, por favor, você não está sozinho, você não está sozinha, não passe pelas dificuldades sem nos informar, e nós estamos à disposição
para poder atender e ajudar vocês naquilo que for possível. Amém? Então conto com vocês para a gente poder saber, com as suas orações também. Clame ao Senhor. Eu faço um pedido, nas suas orações ore pelos nossos missionários que estão espalhados pelo mundo. Eles sofrerão muita dificuldade com relação à questão financeira também, como todos nós. Então ore por eles, clame por eles. Estão em outros países, estão sozinhos, não tem ninguém perto, família, parentes, amigos, e que possam acudi-los em suas necessidades. Eles só têm a gente do lado de cá e, claro, outras pessoas que eles trabalham lá também. Mas eu peço essa oração a vocês também. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe os irmãos, até o próximo culto. Amém? Um grande abraço, fica com Deus, paz.